Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai tratar de custeio de ordens e de encomendas, tá? Só antes da gente iniciar a nossa aula, fazer aqui alguns pedidos. Se você gostar do vídeo, se você gostar da aula, dá o seu joinha, deixa aqui sua curtida, tá? Ajuda a gente a tornar o trabalho mais divulgável para que outras pessoas consigam assistir também, tá bom? E se ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal e aí assim, coloca lá o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá? Então, pedidos feitos, vamos lá, custeio de ordens e de encomendas. Esse conteúdo é baseado na obra, no livro do professor Eliseu Martins, Contabilidade de Custos, tá bom? Então, no custeio por ordens ou por encomendas, né, que é chamado também de produção por ordem, né, ele se difere da produção contínua no seguinte ponto, tá? A produção contínua ou por processo, ela reside na elaboração dos mesmos produtos ou na prestação do mesmo serviço de uma forma continuada por um longo período, tá? Na produção por ordem, por outro lado, ela consiste na produção de vários produtos de forma não continuada. Como o próprio nome já diz, você vai atender a uma ordem ou a uma encomenda, produz, parou, acabou, tá? E aí, em termos de custos, a diferença reside em se apropriar para a primeira, ou seja, para a produção contínua. Os custos por tempo, né, geralmente vai ser por mês, tá? Para divisão pelo número de unidades feitas. Chega-se assim a um custo médio de cada unidade, enquanto que para a segunda, né, o custeio por ordem, a gente aloca custos até o término da produção desse bem ou serviço, tá certo? E aí tem uma observação que é a seguinte: ó, as encomendas, quando elas são de longo prazo, de duração, elas podem ser tratadas diferentemente do que é normal na contabilidade. Por ter seu resultado apropriado a cada período, proporcionalmente à parte executada, sem a necessidade de se esperar pelo término da entrega de bens ou serviços, tá? Então, justamente, você pode ir apropriando custos e receitas para efeitos de contabilidade de custos, tá? Só para efeitos de contabilidade de custos, que isso fique claro. E aí os critérios para essa alocação intermediária podem ser mais variados possíveis. Pode ser proporcionalmente ao custo total, ao custo de conversão, ao grau de dificuldade de cada fase, aos valores contratados para cada fase, etc. Tá bom? Então, basicamente, essas são as diferenças, né, pessoal, da produção contínua para a produção de ordem ou de encomenda. Tá? Enquanto a produção contínua, você está ali produzindo de forma contínua, você não vai parar, e aí você vai apropriar esses custos em relação ao tempo, né, o período, que geralmente é o mês, vai lá chegar no custo médio. Enquanto que por ordem ou encomenda, você vai alocando os custos até concluir aquela ordem total lá, aquela encomenda, tá bom? Então temos aqui um exercício, uma atividadezinha adaptada lá do livro do professor Eliseu, tá? Para a gente ver na prática como é que funciona custeio de ordem de encomenda, tá bom? Então vamos acompanhar aqui. A empresa ICMEP, produtora de bens de capital, aceitou uma encomenda de um cliente para produzir um equipamento com as seguintes condições: preço total 540 mil, prazo de execução 2 períodos. Aí vamos supor que seja 2 anos, tá? Pagamento 40% na assinatura do contrato, 30% um período depois, e o saldo, ou seja, o restante na entrega do equipamento, tá? A ICMEP comprou todo o material necessário à construção do equipamento no início da execução da encomenda, pelo preço total de 120 mil. Deste material, ela utilizou 60% no primeiro período, e ela costuma acrescer 10% sobre o preço de compra como margem de lucro na aplicação de material. Ok. No primeiro período contábil, a ICMEP trabalhou 5.000 horas, de um total previsto de 11.500 horas. Então, primeira informação importante. Para o período 1, vamos chamar aqui de ano 1, tá? Ela trabalhou 5.000 horas. Se o total previsto é de 11.500 horas, significa dizer que no período 2 a empresa teve que trabalhar 6.500 horas, tá certo, pessoal? De mão de obra direta para realizar a ordem toda. Então, guarda esses dados aí. 5.000 horas foram trabalhadas de mão de obra para o período 1, 11.500 e 6.500 foram trabalhadas de horas de mão de obra para o período 2, tá? Essa mão de obra teve um custo de R$10 a hora e estima-se que haverá um reajuste de 12% para o próximo período. Então, para o período 1, é R$10 a hora da mão de obra. Para o período 2, há um reajuste de 12%. 12% de 10 é 1,20, tá?
Então, o que era 10 por hora no período 1 vai passar a ser 11,20 no período 2, tá bom? Porque tem esse reajuste aqui de 12%, ok? A taxa de apropriação dos custos indiretos é R$20 por hora de mod no primeiro período e R$22,40 no segundo. Então, a apropriação dos custos indiretos vai ser feita proporcionalmente também à mão de obra, tá? As horas de mão de obra. Então, vamos dar uma voltada aqui, que é 5.000 no primeiro período e 6.500 no segundo período, tá bom? Então, vamos embora. O critério utilizado pela empresa para reconhecimento da receita é o seguinte: uma parcela proporcional material correspondente ao lucro de 10% sobre esse material e saldo da receita é reconhecido proporcionalmente ao custo de conversão. Os custos são transferidos para o resultado final de cada período. Pede-se para calcular os valores A, do custo de conversão segregado por período, e B, do resultado global da encomenda. Então, prestar atenção na letra A, primeiro o seguinte, o que é pedido aqui na letra A é custo de conversão. Então, vamos dar uma relembrada. Custo de conversão ou custo de transformação não inclui matéria-prima, tá? Porque a matéria-prima é a origem. O que vai incluir aí no custo de conversão são os custos indiretos e o custo de mão de obra, tá? Que são os custos que a empresa vai ter para transformar a matéria-prima, para converter a matéria-prima em produto final, tá? Então, como que foi pedido aqui, ó, é custo de conversão, tá? Não entra matéria-prima no que foi pedido. A matéria-prima vai entrar lá no custo primário, que é mão de obra mais matéria-prima, tá bom? Ou se pedisse aqui o custo total, aí ela entrava, tá? Mas como se foi pedido custo de conversão, lembrem desse conceito, tá? Custo de conversão não entra matéria-prima. O que entra são os custos necessários para transformar a matéria-prima em produto final, tá certo? Então vamos lá resolver a letra A da seguinte forma: mão de obra para o primeiro período, período 1, ano 1. Cheguei em 50 mil como? Ora, foi dito lá que se trabalhou 5.000 horas no período 1, né, ao valor de R$10 por hora. Então, R$10 por hora vezes 5.000 horas, 50 mil, tá? E para o período 2, bom, a gente sabe que a hora de trabalho aumentou 12%, então o que era R$10 por hora foi para 11,20 por hora, tá? E faltavam quantas horas? Foi dito lá que o total de horas para o projeto, para a ordem, era 11.500. Se 5.000 horas foi trabalhada no período 1, no ano 1, para o ano 2, para o período 2, sobraram 6.500 horas, tá? Então você pode conferir aí na calculadora, 11,20 vezes 6.500 dá 72.800, tá bom? Então, somatório aqui da mão de obra, dos custos com mão de obra, dá 122.800. E aí, pessoal, só uma pausazinha para fazer um aviso que eu costumo fazer quando o assunto é custo. Custos é treino, tá? Não adianta você ficar só assistindo o vídeo, que isso não entra, você não vai pegar o jeito de fazer a coisa. Pausa, pega o seu papel, anota, tenta fazer também, tenta resolver, tá? Não fica só olhando o que os outros fizeram. Custos é treino, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, mão de obra foi, né? 50 mil primeiro período, 72.800 segundo período, dá um total de 122.800. Custos indiretos, foi dito que é R$20 por hora mod para o período 1. E aí, novamente, a questão avisou que é o custo por hora, né? O custo por hora trabalhada é que vai ser apropriado para o período 1, ano 1. Então, R$20 por hora mod a 5.000 horas trabalhadas no período 1 dá R$100.000. E aí também foi nos informado que o CIP no período 2, no ano 2, é 22,40 e faltam 6.500 horas para trabalhar, né, para concluir. E foi dito lá também que continua sendo critério de hora mod do CIP no período 1 e no período 2, né? Então, 22,40 vezes 6.500, pode fazer aí, pode testar na calculadora, tá? Dá 145.600, beleza? Então, custo total dos custos indiretos dá 245.600. O custo total do primeiro período, se eu quiser fazer, dá 150 mil, ou seja, dá 40,72% dos custos. Custo total do segundo período, se eu quiser fazer, dá 218.400, que corresponde a 59,28% dos custos, tá? E aí o custo total de conversão é 368.400, tá bom, pessoal? Que dá os 100%. Então, letra A feita, vamos para a letra B, tá bom?
Letra B quer saber qual foi o resultado global. Então a gente sabe que teve uma receita de 540 mil, isso foi dito no enunciado, né? Que o cliente pagou 540 mil, dividido lá em 3 parcelas. 540 mil então é a receita menos as despesas, né? Mão de obra e custos indiretos, a gente já calculou na letra A. A gente sabe que a mão de obra total é 122.800 e os custos indiretos o total é 245.600. Mas tem que lembrar que lá a gente calculou os custos de conversão. Aqui a gente precisa dos custos totais para chegar no resultado global, tá? Então, além dos custos de conversão, custos de transformação, tá? A gente vai ter o custo de material, matéria-prima, que esses não entraram lá na letra A, mas entram para o cálculo do resultado global. Então, foi dito que de matéria-prima foram gastos, foi comprado 120 mil reais, tá bom? Fala lá de uns 10% a mais de lucro, de margem, não sei o que, só para confundir, tá, pessoal? Mas interessa que eu gastei 120 mil com matéria-prima, então esse é o meu custo, tá? Então a receita de 540 mil, menos 120 mil, menos 122.800, menos 245.600, eu chego a um resultado global de 51 mil reais e 600, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje, custeio de ordem de encomendas. Repito, custos é treino, tá? Então pausa, tenta fazer, vai, tenta de novo, até bater. Volta o vídeo, vai para frente, vai para trás no vídeo, mas é treino, tá? Não adianta ficar só assistindo o vídeo, que não entra bem custos sem treinar, tá bom, pessoal? Então reforço lá o pedido do início, se você gostou do vídeo, dessa aula, deixa aqui sua curtida, dá o seu joinha, tá bom? Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, beleza? Então é isso, pessoal, um forte abraço e até uma próxima.